Não. Começando nosso terceiro encontro, vocês imaginavam que ia ter tanto assunto, tanto conteúdo, tanta ferramenta? Cara, eu vou te falar, eu tô com a minha cabeça fervendo aqui hoje. Eu fiquei em casa vendo as aulas, vendo as... Caraca, tô com a minha cabeça a mil. É mesmo, já? O que você está sentindo? Ai, são várias sensações, assim, de medo, de insegurança, mas, assim, eu vi em que eu erro, que eu errei, se ainda dá tempo de consertar. É um misto, assim, de dar até uma agonia, uma angústia, assim, porque, meu Deus, por onde eu começo, por onde eu vou, para tentar retomar o caminho da estrada certa, entendeu? É um misto de sentimentos muito louco. Eu te entendo, Ah, eu eu te também tô entendo. nessa situação, viu, gente? É uma Estranho. ansiedade, um medo de É, pôr aí tudo no o meu marido ficou papel, que assim, vai ver. Jaqueline, onde é que você tá? Jaqueline, onde é que você tá? Tá pensando em quê? Eu, não, nada. Não, nada, mas a cabeça tá longe, assim, pensando em tudo que a gente ouviu da aula, né? O que que eu faço? Invisto aqui, invisto ali. Aí já vi que o Tesouro Direto, ele não tem isenção de imposto de renda, eu estava toda boba para investir nele. Falei, caraca, mas o que eu investi, o que eu ganhar, o governo vai comer uma parte, então não é por aí que eu tenho que ir, é para onde? Caraca, a cabeça tá fritando aqui. Entendo. Eu, Galera, pra- pode falar. Só falar uma coisa rapidinho. Para mim, tá sendo assim, 3 dias de muito aprendizado, porque a gente tenta fazer de forma intuitiva e descobre que está fazendo, na realidade, tudo errado, né? Como você falou, na faculdade eles nos preparam muito na parte técnica, mas não preparam a gente para a vida profissional, eu digo, de gestão, né? De gerir a própria vida. E assim, e olha que eu tenho formação em administração também, né? E eu falei, caraca, como que eu pude perder tanto tempo, né, numa coisa simples que você falou, que é a organização. E isso me chamou muito a atenção. E eu te confesso que eu venho fazendo algumas investimentos que eu não sei se eu estou fazendo certo. É aquilo que eu falei, sabe? É tipo para não me sentir a única pessoa do mundo que não faz, né? Então eu tenho um CDB que eu faço todo mês. Mas saber se isso aí realmente é o mais indicado, é onde eu vou estar ganhando mesmo, eu não sei te dizer. Agora eu fui abrir para declarar imposto de renda e o banco já manda automático um monte de coisas, as aplicações que a gente fez e eu nem sabia, né? Então, espero assim poder aprender mais esses detalhes agora, tá bom? Obrigado, obrigado. Poxa, galera, que massa escutar isso, porque assim, é, vocês vão ver que não tem bicho de sete cabeças, tá? Não tem. Eu diria que o bicho de sete cabeças a gente já passou, porque quem nós somos? Nós somos dentistas, né? Apesar de que a virada financeira eu descobri que também tem médicos, bioquímicos, farmacêuticos infiltrados aí na nossa, no nosso evento, e sejam todos bem-vindos, tá? Mas, mas nós somos profissionais que passaram por uma formação muito exigente, de muito conhecimento técnico, muito conhecimento manual, de muita carga. O pior já passou. Confesso para vocês, começar a organizar o dinheiro, lidar, saber investir seu dinheiro, isso é a cereja do bolo. Não tem mistério. Pode confiar em mim, tá? É fazer o feijão com arroz bem feito. O grande lance é que existe toda uma estratégia de um sistema que ganha dinheiro com a ignorância. Ou seja, no sentido de fazer as pessoas ignorarem as soluções, fazerem as pessoas não conhecerem bons investimentos, investimentos seguros. Por quê?
Porque se as pessoas conhecerem os investimentos, conhecerem investimentos que você não paga taxa, conhecerem investimentos que rendem um valor justo, muitos dos profissionais do mercado não vão conseguir vender o quê? Os seus produtos. Então, existe esse movimento por trás, né? Principalmente das instituições que a gente trabalha, nas instituições que a gente confia. Então, qual é a grande missão minha como colega responsável pela educação de vocês, pela família, pelo destino, pela tranquilidade, enquanto educador financeiro? É mastigar isso da melhor forma possível para que vocês comecem a enxergar, porém, eu quero deixar uma coisa muito clara. Respeitem o passo a passo. Respeita a caminhada, tá? Às vezes eu sinto a galera um pouquinho ansiosa, assim, meu Deus, e aí vem uma culpa de não saber, uma culpa de não fazer o certo. Galera, ó, que passou, passou. Agora respira, se dá o benefício da dúvida e só segue o passo a passo. Combinado? Fica tranquilo. Um passinho de cada vez, ó. A gente vai organizando a casa e assim, a gente está aqui numa mentoria, né? A gente está aqui num modelo de mentoria. Cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós aqui tem uma forma de pensar. Cada um de nós aqui está num momento. Eu, pelas estatísticas que a gente faz, 68% dos colegas da financeira estão em dívidas, estão com dívida. 70%, 68 e pouco, praticamente 70%, não tem reserva financeira nenhuma. Tipo assim, se não puder trabalhar, mês que vem acabou o dinheiro. Já era. Então, cada um está num momento. O que eu vou falar aqui hoje pode soar como: ah, Alexandre, mas isso não é para mim. Eu estou com dívidas. É, poxa, não faz sentido. Galera, faz. Não se enganem, faz. Sabe por quê? Pelo seguinte, e tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando lembrando de onde eu vim e estou falando o que eu gostaria de ter escutado lá atrás, quando eu comecei, endividado, sem reserva, tá? Anotem isso aí. O investidor, ele nasce antes do investimento. A riqueza e a formação de patrimônio, ela nasce antes de você guardar o primeiro real. Olha só. Por quê? Porque é a mentalidade que faz com que você comece a juntar seu dinheiro. Concordam comigo? Você pode Uhum. pegar R$ 1 milhão, dar hoje na mão de uma pessoa, se ela não tiver uma mentalidade Vai de gastar. vai gastar tudo, né? Se eu pegar R$ 1 milhão e der para um colega agora que tem aquela mentalidade de, sabe, de consumo, ele vai pegar R$ 1 milhão, ele vai pensar assim: bom, então 250 é o carro novo que eu quero. Depois, 400 é tal coisa. Depois eu vou para Paris, depois eu troco de não sei o quê. Daqui a um mês ele não tem mais nada. Uhum. Por quê? Porque a mentalidade não está ajustada. Agora, quem aqui conhece pessoas que nem ganham tão bem, mas sempre tem dinheiro? Uhum. Não é? Poxa, fulana nem ganha tão bem, mas rapaz, tem reserva, nunca está apertada. Por quê? Porque a mentalidade é de viver um degrauzinho abaixo. Entendeu, turma? Então, sem mais delongas, porque se vocês deixarem eu falar, vocês, vocês estão perdidas, porque eu não paro de falar. Vamos aqui fazer.
uma contextualização, que é o seguinte. Eu fiz uma imagem aqui, eu fui no meu banco hoje, coloquei, coloquei a minha carteira de investimentos, a forma como ela está distribuída, numa IA para a gente fazer a nossa aula e eu trouxe aqui para vocês. E eu vou abrir a imagem agora para a gente poder. Falar nisso, uma coisa que vocês vão ver muito comigo na mentoria é IA, viu? IA de tudo que é jeito. Adoro. Bom, então vamos lá. Tá todo mundo vendo essa imagem aqui? Sim, tá ok. Boa, beleza. Qual é a minha missão hoje aqui, galera? A minha missão é, da maneira mais simples possível, passar para vocês. Deixa eu arrumar minha tela aqui. Passar para vocês da maneira mais simples possível o que que eu penso em relação ao futuro, o que que eu penso em relação à formação de patrimônio, o que que eu estou fazendo, o que que eu ensino a meus filhos, né? O que que eu ensino aos alunos da mentoria, o que que a galera já está construindo, por que que eu faço isso, tá certo? Então, o que que eu fiz, né? Eu peguei, fui, como eu disse, né? Fui lá no banco e dei um print lá da minha carteira de investimentos. O que é carteira, Alexandre? Carteira, galera, é uma pizza. É uma pizza onde estão divididos ali os investimentos. Tudo bem? Que é essa parada aqui. Mas a gente vai chegar lá com calma, passinho de cada vez, tá bom? O que que eu quero falar para vocês primeiro? Que a gente já falou na aula 1, na aula 2, nos encontros ao vivo. Existem dois tipos de renda. Quem lembra? Renda ativa, que Passiva. é você trabalhando, e a renda passiva, Passiva. que é você tendo renda sem trabalhar. Ok? Como a gente viu na aula 1, renda ativa depende do seu trabalho manual e ela tem um crescimento limitado com o tempo. Alexandre, por que a renda ativa tem um crescimento limitado com o tempo? Digamos assim, a renda ativa, ela é bidimensional, é que nem um raio-x. O raio-x, ele é o quê? Ele é bidimensional, né? Só tem para cima e para baixo. Ou seja, na renda ativa, é o seu trabalho, a sua capacidade de produção para ganhar dinheiro. Ó, se você para, o dinheiro não entra, porque ela é ativa. Você é o negócio. Você é o negócio. Aqui. E a gente já viu na aula 1 que essa parada tende a diminuir com o tempo. A gente só não sabe quando, mas vai acontecer. E eu garanto que na velhice a gente não vai conseguir trabalhar. Por isso, ao longo do tempo, a gente tem que ir construindo gradativamente renda passiva, né? Que ela vem através de investimentos. Alexandre, tipos de investimento que a gente vê de forma bem comum, né? E que produzem renda passiva. Vou dar um exemplo de vovô. Vovô, vovô Tonico, meu avô, por pai de mãe. Dentro do meu ambiente de família, meu avô Tonico foi o cara que eu vi construir isso da melhor forma na época dele. Hoje já é meio complicado fazer o que ele fez. Mas na época dele, o que é que ele fez?
ele foi comprando casinhas, quer dizer, terreninhos, foi fazendo casinhas, isso na década de 50, né, 40, imagine. E ele, quando chegou na velhice, ele tinha algumas casinhas e ele recebia o aluguel das casinhas. Então, quando ele chegou na velhice, ele não trabalhava, mas ele tinha ali as casinhas que davam aluguel para ele. Pergunta número um: vocês conhecem pessoas que fizeram isso da vida? Conhecem? Uhum. Né? Isso chama o quê? Renda de aluguéis, renda passiva de aluguéis. Só que isso, pessoal, era na época dele, na época dele. Hoje, para a gente começar a ter um aluguel, quanto custa um terreno na sua cidade? É, Quanto custa um 150 mil. apartamento? Agora, depois construa em cima dele. É, E depois de construir, ainda tente alugar. E depois que tentar alugar, ainda torça para o inquilino pagar. pagar. Depois, torça para o inquilino não destruir o apartamento todo, É, certo? E agora, a cereja do bolo foi o quê? Foi o governo fechar, trancar a porta daquele jeitinho que se dava de falar assim, não, faz um contrato de gaveta aqui e aí você me paga aí, quanto é o aluguel? Ah, é R$ 1.000. E aí, alguém pagou imposto disso? Não, ninguém pagou imposto disso. Mas tinha que pagar, não tinha? Tinha, mas ninguém pagou. E aí faz como? Hoje em dia já está rolando. O governo vai cruzar a conta de água, conta de luz, contrato de aluguel. Ou seja, se o apartamento é de Alexandre, mas a conta de luz e a conta de água está no nome de Amanda, o governo vai dizer assim: "Ô, Alexandre, me diga uma coisa aqui, o que está acontecendo aí no seu apartamento?" Ah, eu aluguei. Ah, entendi, tá. Cadê o contrato? Ah, tá aqui. Cadê o imposto que você nunca pagou? Entendeu, pessoal? A partir de agora é assim. Então, é, investir um patrimônio em ter renda com imóveis físicos é um grande desafio hoje em dia. Beleza. Então, Alexandre, como é que eu vou ter outra fonte de renda? Ah, já sei. Vou abrir uma loja. Não é renda passiva, é renda ativa. Você vai ter que ter tempo, você vai ter que ter alugar, você vai ter que treinar funcionário, vai ter que gerir estoque. Você tem tempo ou você está o tempo todo no consultório? Aí eu estou o tempo todo no consultório, não tenho tempo de nada. Hoje, dentro do meu consultório, Alexandre, eu já não tenho tempo. Imagine se eu arrumar outra coisa para fazer. Beleza, então isso aí também não vai dar certo. Então, alguém mais tem alguma ideia? Pensa aí, turma, em alguma sugestão que já lhe deram. O que sobra para a gente? Primeiro, sobra um princípio básico que é esse aqui, ó. Guardem isso, tá? Guardem isso. Diversificação. É aquela parada que diz assim: você não pode ter uma fonte de renda só. Nunca tem uma fonte de renda só. Sempre uhum. diversifique, né? Mesmo um funcionário, ele tem que entender que se ele perde o emprego, acabou a renda. E aí? Qual o plano? Perdeu o emprego. Quantos colegas trabalham para a prefeitura? Sabe, os não concursados, né? Sabe que aquilo ali é um contrato. Sabe que ele fica um tempão na prefeitura trabalhando. Aí, quando troca de prefeito, o que é que o cara faz? Corta os contratos. E a galera é pega de calça curta. Não pensou que um dia aquilo ali poderia acabar. E aí fica sem renda.
Então, ó, eu trabalho na prefeitura, velho, começa a fazer outra coisa. Você não pode ficar só ali, porque se acaba, e aí? Faz como? Então, isso é diversificação, certo? É não colocar os ovos numa cesta só. Dentro da dessa, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me interrompam, tá certo? Por gentileza, me interrompam, tá? Voltando. Dentro da diversificação, o que sobrou então, Alexandre? Beleza, sobrou a gente construir patrimônio no mercado financeiro. Aí, quando eu falo mercado financeiro, eu já senti que várias pessoas arrepiaram a espinha agora e falaram: ai, meu Deus do céu, agora complicou. O homem vai falar de mercado financeiro. Galera, mercado financeiro é tudo que acontece no mundo financeiro. Então, não precisa ficar assustada com isso. É tudo que acontece no mundo financeiro. Você entra no banco, você está dentro do mercado financeiro ali, tá? Você vai no Banco do Brasil, mercado financeiro. Caixa Econômica, mercado financeiro. Certo? E dentro do mercado financeiro, existem pegadinhas. Então, deixei de compartilhar aqui só para compartilhar um pouquinho das pegadinhas que eu já passei e que vocês podem estar passando também. Então, existem pegadinhas. Se você vai no seu banco e você vai num assessor de investimento de uma corretora grande, ele vai lhe dar recomendações. A gente já falou isso na virada. E as recomendações que ele pode dar são diversas, tá? Dentro das recomendações que eu já caí previdência privada de bancão. Alexandre, todas as previdências privadas são ruins? Não, só 96%, tá? Hum, hum, Tem algumas que se salvam, mas muitas vezes não é para o nosso padrão de investimento. Mas isso é provado. 96% das previdências privadas de bancões, aquelas de balcão, elas rendem menos do que a taxa de juros do país. Tá bom, Alexandre. Ok. Então, qual é outro problema da Previdência que eu acho? Outro problema da Previdência é que você fica com seu patrimônio preso lá dentro. Isso me dá agonia, sabe? Apesar de... você pega o seu patrimônio, coloca lá e fala assim, te vejo daqui a 40 anos. O princípio é esse, só que eu não gosto de não ter acesso ao meu investimento quando eu quiser, né? E uma outra coisa muito perigosa, que é o seguinte: muito cuidado, por quê? Porque se você pega e fala assim, todo o meu dinheiro eu vou botar na previdência daquele banco, você está perdendo o quê? O que a gente falou antes, a diversificação. hum. Ó, ó você colocando todos os ovos de novo na cesta, numa cesta só. Aí você perde. Aí se der uma ruim naquele banco, e aí? Faz como? Sua vida está ali. Então, diversificação acima de tudo, né? Que mais? Vão lhe oferecer título de capitalização. Isso nem é investimento, tá? Isso é tipo um sorteio. Vão vender como investimento. Vão vender para você consórcio. Consórcio também não é investimento. Vão vender para você COI. Alexandre, nunca ouvi falar de COI. Se alguém lhe falar algum dia, corra, tá? Corra, atravessa a rua, saia correndo, proteja a sua carteira, corra. Vão lhe oferecer, o que mais? Que vão lhe oferecer mais? Ah, fundos de investimento. Alexandre, tem um fundo de investimento ótimo aqui para você. Fundo de investimento, os bancos oferecem.
Tem alguns que são interessantes, mas você fazer a peneira disso é meio complicado. E eles têm uma crueldade que chama um negócio de come cotas. O que é isso, Alexandre? É quando você antecipa o imposto de renda. Quem tem fundo de investimento sabe. Você olha lá e fala assim: "Ô, por que que me cobrou isso esse mês?" Porque estão antecipando o seu imposto de renda, sem você tirar. E aí você perde o efeito bola de neve. Então eu não gosto disso também. Tá bom, Alexandre. Então, o que que sobrou, né? Sobrou um monte de coisa boa, pessoal. Sobrou um monte de coisa boa. Na minha realidade atual, o que que eu faço, tá? O que que eu faço? Hoje, o meu patrimônio, ele está distribuído da seguinte maneira, né? De um total aqui de, digamos, 100%, hoje, o meu patrimônio, ele está 11% eu invisto fora do país, certo? Alexandre, agora complicou tudo. Não estou conseguindo investir no Brasil, meu amigo. Agora você fala de fora do país. Calma. Primeira coisa que eu te falei nessa aula. Respira, não pira. É um passinho de cada vez. Tudo bem? E por que que eu estou falando isso logo no início para você? Diversificação. Alexandre, a diversificação, então, não é só em investimentos? Não. Também é em moedas, também em país. Para me proteger, uma parte do meu patrimônio eu coloco fora do Brasil. Não tem dificuldade em fazer isso, vocês vão ver na mentoria. Mas qual é o convite que eu faço para você refletir? Você vai deixar todo o seu patrimônio de verdade dentro do Brasil? Interrogação. Então, o meu objetivo é aumentar isso aqui para mais ou menos uns 35% com o tempo, tá? Depois, 2% criptomoedas, Bitcoin. Ah, Alexandre, agora complicou. Calma, respira. Eu estou falando o que é que eu estou fazendo. Eu prometi para vocês isso. Não foi? Tá tudo tranquilo. Cada um no seu momento, ó, no seu passinho, você vai conseguir tudo que eu estou falando aqui. Não precisa ter pressa, tá? Mas por quê? Porque é importante você também ter acesso a esse mercado. Qual é o erro? Alexandre, meu vizinho disse que vai ficar milionário com criptomoedas. Será? Será mesmo? Ele tem a bola de cristal que ninguém tem, né? Ele está sabendo de alguma informação privilegiada que ninguém tem? Quem contou, né? Essa pessoa que contou a ele está ficando milionário também, igual ele está dizendo? Então, pessoal, a gente não tem bola de cristal na vida. Olha que coisa interessante. Na vida, eu não faço ideia do que vai acontecer amanhã. Eu não faço ideia. E a gente tem um viés na vida que é perigoso, que a gente pensa assim, no final tudo vai dar certo. Nem sempre dá, galera. Nem sempre dá. Então a gente precisa, como adultos responsáveis por nossas famílias, por nosso futuro, a gente precisa ter um plano. No fundo, o que que eu estou passando para vocês aqui? Plano, uma estratégia que eu estou usando depois que eu bati cabeça para caramba. Olha o que a gente já falou nessa aula aqui. Eu já falei as besteiras que eu fiz, eu já falei para você um monte de coisa que você tem que dizer não. E agora estou mostrando aqui o que que eu faço e como é que eu estou construindo meu patrimônio. Dúvidas até agora, galera? Alguém aqui está viajando total, está precisando de apoio e suporte nesse exato momento? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bota aí, senão, ó, lembra? Senão eu fico sozinho aqui do outro lado. Tudo bem? Sim, beleza? Ótimo.
Alexandre, e me conte uma coisa. E no Brasil? Pronto, no Brasil, a minha estratégia é a seguinte. Dessa parte grande aqui, que é a parte que está no Brasil, 2% do que eu tenho hoje está na poupança. Poupança, professor, o senhor disse que era horrorosa. Mas é que eu tenho um pouquinho para reserva de emergência. Depois eu vou explicar para vocês como é que eu formo minha reserva de emergência. Então, você vê que é 2% ali, ó. E o restante? O restante, tesouro direto, que é renda fixa, ligada ao governo, né? Se você abrir minha carteira, você não vai encontrar um CDB lá dentro. Não tem. Que é uma renda fixa, só que ligada a banco. E aí eu não gosto de lidar com banco. Então, eu ensino a meus alunos aqui a aprender sobre tesouro direto e dominar essa parada aqui. Alexandre, direto tem riscos? Galera, respirar tem riscos, ok? Tudo que eu estou falando aqui paga imposto? Tudo paga imposto. Sabe por quê? Porque tudo que eu vou ensinar para vocês vai estar dentro da lei, vai estar dentro do certo. Vocês vão declarar tudo isso no imposto de renda. E vocês vão ter um maior problemão no imposto de renda. Sabe por quê? Porque seu patrimônio vai crescer. E você vai ter que falar, rapaz, olha, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. E sabe aquele problema gostoso de ter? De falar assim, ih, rapaz, ó, minhas fontes de renda estão aumentando. Preciso declarar mais coisas. A gente precisa passar para esse lado, sabe, pessoal? Do aumento de patrimônio. Eu quero que o imposto de renda de vocês aumente. Vocês querem ver uma coisa que a gente precisa conversar aqui, abrir um parêntese na aula? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muita gente não enriquece com medo de poder ter uma vida, entre aspas, complicada. Muita gente não forma patrimônio por receio da vida se tornar complicada. E aí, com essa crença, deixa a vida complicada. Né? Então, cuidado. Não existe complicação. A gente está aqui criando a solução. Tudo bem? Voltando, né? E o restante, Alexandre, você investe onde? O restante, eu invisto em basicamente dois tipos de ativos. O que são ativos, Alexandre? Os investimentos, que é na renda variável, que são as ações e os fundos imobiliários. Alexandre, o que são ações e o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são uma delícia que é um tipo de investimento que está ligado a aluguéis. Eu quero que quem gosta de ter uma renda todo mês caindo na sua conta. Quem gostaria de todo dia 15 olhar para o aplicativo do seu banco e ver aqui tem dinheiro caindo, tem dinheiro caindo, tem dinheiro caindo, tem dinheiro caindo, tem dinheiro caindo. Renda dos aluguéis tal, renda dos aluguéis tal. Quem gostaria? Fala eu aí nos comentários. Se você não gostaria, fala assim, não, tudo bem, eu não gostaria dessa renda aí, não. Eu. Tem dinheiro caindo, tem dinheiro caindo, tem dinheiro caindo. Quem gosta de receber rendimentos, o investimento é fundo imobiliário. Por quê? Porque a natureza dele é pagamento de rendimentos. Tá certo? Nara perguntou qual o risco desse fundo imobiliário. O primeiro risco, Nara, bom, primeiro você tem que entender que realmente quando você investe em fundo imobiliário, você está comprando imóvel, tá? Quando a gente investe no fundo imobiliário, literalmente você está comprando um imóvel, um prédio, um galpão, né? Então, o primeiro segredo é saber escolher. Quando você escolhe bem, quando você
sabe onde você está colocando o dinheiro, e aí lá na mentoria a gente tem uma IA que faz isso por você, que eu já treinei, e aí ela já te entrega tudo no filé. Ela te indica um bom fundo. Você depois vai entender se aquilo ali faz sentido ou não. Se tiver dúvida, pergunta para mim, pergunta para a comunidade, e aí vai lá e investe, devagarzinho, no seu tempo, um passinho de cada vez, tá? Nem que comece com R$ 50, mas vai começando devagarzinho, para você se sentir segura e aí dar seus passinhos. Com o tempo, você vai aumentando. E é assim que eu ensino, devagarzinho, tá? Qual o risco? O risco é um fundo desse, com o tempo, perder seus valores, mas isso pode acontecer com qualquer coisa, inclusive com a rua onde está a nossa casa que a gente mora, né? Você mora na sua casa, você mora num bairro legal. Daqui a 15 anos, vai que Deus me livre e guarde, uma facção faz uma base ali, bem no seu bairro. Desvalorizou, né? Desvalorizou. Pode acontecer? Pode acontecer tudo nesse mundo. Então, assim, aí o que que a gente faz? Diversifica. O que que eu ensino? Você não vai ter um fundo imobiliário, você vai ter 15. Deu para entender, Nara? Porque se um der ruim, você tem vários para que dão bom. Lembra que a Mari disse na terceira aula? Ela falou, e ainda meus fundos, né? Que já estão rendendo um troquinho. Ela disse isso na terceira aula, tá? E as ações? Ações é quando você se torna dono de empresa, quando você compra empresas que existem, empresas grandes, empresas, bancos, empresas que pagam rendimentos, que crescem. Então é assim que eu tô, que é o meu patrimônio hoje. Esse é o meu patrimônio hoje, tá? E o foco, galera, é no longo prazo. Nada vai acontecer amanhã. É sempre um acúmulo, gradativo. E aí você fala, beleza, professor, entendi. Mas como é que eu vou controlar isso tudo? Como é que eu começo? Como é que eu vou fazer para poder ter uma clareza? Vou mostrar para vocês. Antes disso, eu quero saber o seguinte: alguma dúvida, galera? Temos 22 colegas nessa sala. Algum de vocês tem dúvidas sobre o que a gente falou até agora? Bota aí para mim. Nara colocou. Quando você coloca um valor no fundo imobiliário, você precisa estar acompanhando todos os dias ou só mensal em alguma urgência tem liquidez? Excelente pergunta, Nara. Ó, turma, tudo que eu falar aqui, vocês não vão acompanhar todo dia. Não faça isso. Não faça, tá? Não, não faça. Por quê? Porque não tem necessidade. Porque o investidor de longo prazo, do jeito que a gente faz, é totalmente diferente. A gente acredita no longo prazo, ok? Então não se preocupe, não faça isso. Liquidez, pois é, tem liquidez. Se você for qualquer dia lá na Bolsa de Valores, você vende seu fundo imobiliário e o seu dinheiro está no mesmo dia ou no outro dia lá na sua conta. Só que o fluxo não é esse. O fluxo não é esse. É tipo se acontecer uma ruim total. Mas antes disso, você vai ter sua reserva de emergência. Antes disso, tem outras saídas para te segurar. Agora, se der uma zebra, um chabu que você precise, aí tá lá. E aí rapidinho você tira. Tudo bem? Foi o que me ferrou uma vez por causa de previdência privada. Eu tive uma intercorrência de saúde na família, aí precisei do dinheiro. Quando eu fui no banco, tinha lá, vamos dizer, 200 mil na previdência privada, que eu tinha juntado um tempão, um tempão.
E aí eu precisei tirar aquele dinheiro porque não teve jeito. E na época também eu era todo apertado, assim, não tinha limite, nada. Eu só tinha isso que eu fiz desde o comecinho, a bendita previdência privada, que não rendia nada. Aí eu precisei daquele negócio para o negócio de saúde. Quando eu fui ver, perdia logo de cara 30% do que tinha lá. Então, galera, não tinha essa liquidez toda, você entendeu? Então, de lá para cá eu traumatizei com isso, ok? Ilha, qual a porcentagem aproximada do Tesouro Direto? Depende do seu perfil. Depende do seu perfil. E existem vários tipos de título dentro do Tesouro Direto. Aí eu te ensino na mentoria a escolher de acordo com o seu perfil, para você ter clareza. O que vai segurar a peteca no longo prazo é você ter clareza do que está fazendo. Tá bom? Entendeu, turma? Vocês estão demais, viu? Parabéns. Parabéns mesmo para você. Deixa eu parar tudo aqui para dar parabéns. 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 Olha, essa semana, velho, foi brutal. O que eu joguei de conhecimento na cabeça de vocês. A gente começou a aula aqui, a galera falando assim: Meu Deus, estou com a cabeça para explodir. Eu me senti até culpado. Mas é a explosão do bem, entendeu? É quando a gente começa a ver e tirar as cortinas de algo que a gente não está enxergando. E que é uma coisa que simplesmente define nosso futuro. Ó que onda! A gente passa metade da vida, porque a grande maioria dos colegas aqui está na faixa dos 40. A gente passa metade da vida sem entender o que define a outra metade da vida. Olha que onda! Pensa comigo. Metade da vida a gente passa sem saber o que vai segurar a peteca na outra metade. E agora vocês estão entendendo, né? Começando a dar os passinhos. Mas vamos lá. Mas, Alexandre, como que a gente vai se organizar? Pessoal, vocês vão se organizar assim, ó. Veja bem, olha como é simples. Lá na mentoria, e essa ferramenta é super nova, tá? Eu tenho uma lá, mas, mas eu atualizei ela toda. Esse aqui é o novo painel do aluno, ok? Os alunos atuais, eles ainda nem viram isso. Estou mostrando para vocês aqui em primeira mão. Esse é o novo painel do aluno. E aí, o que que eu fiz, né? Eu fiz de uma maneira que, e eu vou deixar isso tudo explicadinho, com as aulinhas tudo prontinhas, para você ter clareza do que você vai fazer. Nesse painel, tem umas abinhas aqui embaixo, ó, vocês vão ver que massa. Vai ser o seu controle financeiro. É o painel da inteligência. Você vai salvar isso aqui numa pasta, vai salvar numa pasta. E aí você vai chegar aqui e vai conhecer, ó, tem aqui as sugestões, como é que funciona, tudo, eu vou deixar tudo mastigado. E aí, primeiro painel, vai ter aqui, ó, dentista tranquilo, painel de controle. Mês um, você muda o mês aqui, ó, mês um, se você for aqui mês 2, tá vendo? Muda para fevereiro. Mas bora aqui, mês um. Vai ter aqui quanto você ganhou no mês, quanto você investiu, quanto você planejou investir, quanto que sobrou, qual foi a diferença para o que você planejou. Esse vai ser o painel. E por que que eu estou mostrando isso agora? Porque agora vocês já sabem do que eu estou falando. Ó, reserva de emergência. Você vai botar aqui todo mês quanto você tem de reserva de emergência. Tesouro direto. Vai ter aqui. Renda fixa, outra, né? Às vezes você quer uma renda fixa para realizar um sonho. Você bota aqui. Fundos imobiliários, quanto é que você fechou o mês? Ações, investimentos nos Estados Unidos, se for o seu momento. Se não for, fica tranquilo. Alexandre, mas eu estou pagando dívida. Calma, calma. Lembra? O investidor surge antes do investimento. Criptomoedas, etc. Esse é o painel do seu momento, né, naquele mês. Beleza. Quanto você investiu até agora? Ótimo. Aí você vai para o anual. Espera aí. Ó, Jaqueline botou. Sou péssima em mexer com planilha. Galera,
vocês vão escrever uma frase aí para mim, que eu aprendi aqui em Portugal. Talvez vocês conheçam, mas eu não conhecia no Brasil. Eu tenho uma gerente aqui, Sandra Ribeiro. Ela é portuguesa nativa aqui. Aí eu estava ensinando as coisas para ela, ela também não estava entendendo, mas ela olhou para mim e falou assim: Pronto, doutor, não se preocupe. Vou passar por isso. Primeiro estranha, depois entranha. Tá? Escreve aí. Primeiro estranha, depois entranha. Ok? Levem para a vida isso aí. De primeiro estranha. Vai ser a frase da nossa aula de hoje. Primeiro estranha, depois entranha. Depois que entranhar, você não consegue mais viver sem isso. Sabe por quê? Porque não tem nada melhor na vida da gente do que um norte, do que clareza, né? Minha esposa sempre diz: eu prefiro a pior verdade do que a melhor mentira. Então, isso aqui é a clareza. Não é uma planilha para complicar a sua vida, é para te dar clareza. E aqui você vai ter todo o controle, todo. Como é que foi seu ano? Quanto você realmente investiu? Como é que está dividido os seus gastos? Para onde está indo o seu dinheiro? Para onde foi o meu dinheiro no ano? Vai ter ali. Depois, vou ensinar vocês aqui a fazer as projeções de patrimônio, quanto é que você está juntando, quanto é que você quer juntar. Igual o nosso método, ó, a partir de profilaxias, olha que belezinha. Você vai dizer assim, ó, eu vou separar aqui profilaxia. Quanto é minha profilaxia? 250. Ah, então se eu separar 5 profilaxias, o valor de 5 profilaxias no mês, eu posso juntar aí 1.250. Ok. Se o juros estiver 10%, em 20 anos, você vai ter o quê? 940 mil. E aí você vai fazendo suas projeções. Ah, isso aqui é certeza, Alexandre? Claro que não. Isso aqui é educacional. Mas vai te dar um norte de como é que você vai construir, entendeu, galera? Para você ver o caminho que está acontecendo. E aqui? Aqui é educação financeira raiz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, presta atenção. Para tudo e presta atenção. Olha para mim. Turma, a coisa funciona assim, ó. Funciona assim. A gente não gasta e vê quanto que sobrou no mês, ok? Olhem nos meus olhos. Primeiro, a gente projeta o mês. A gente não vai começar maio, ok? Vamos começar maio. Na sua mente, você vai chegar aqui no seu painel financeiro, ó. Você vai chegar no seu painel financeiro Eu vou fazer caminhadas não, Maria. e vai colocar aqui, ó, maio, certo? O que eu planejei? Ó, o que eu planejei? Ah, eu planejei que eu vou ter um salário, vou tirar do consultório 7 mil. Ok, certo? Vou receber lucro de alguma coisa? Não, renda extra não, aluguel não, rendimento de investimento não, ok, vai ser 7 mil. Beleza, então eu planejei isso. Depois, quanto que eu tenho que investir? Aí você vai colocar aqui, certo? Digamos, o meu plano é investir 700. Beleza. Meu plano é esse, 10%. Quanto que eu vou pagar de aluguel? Aí você vai colocar aqui, vou pagar 800. Ou seja, você planeja, tudo bem? Depois, aí tem uma manhãzinha que eu vou ensinar na mentoria para você controlar essa parada. Depois você vai colocar aqui o que que aconteceu, certo?
Ô, Alexandre, eu planejei ganhar 7 mil esse mês, mas você não acredita, velho. A gente tava conversando na mentoria e eu falei que eu queria ganhar mais, e aí você deu um macete lá de vendas, e aí você não acredita. Fechei uns casos bons, consegui tirar esse mês para mim 9 mil. Opa, então ficamos 2 mil positivo. Por quê? Porque na odontologia, lembre-se que eu sempre falo isso para vocês, isso aqui não tem limite não, galera. Isso aqui pode ser 9, pode ser 19, pode ser 39. Depende de quê? Depende da gente se desenvolver no nosso consultório. Depende da gente entender nosso mercado, depende da gente vender nosso peixe, depende de muita coisa, que é um outro departamento. Mas o que eu quero que vocês saibam é que isso aqui não tem limite. Mas vamos botar o 9 aqui. E aí depois vocês vão construir aqui, ó, todo o que aconteceu depois. Por quê? Porque aí dá controle. E com controle, a gente paga a dívida mais rápido. Foi assim que eu peguei minhas dívidas, né? Foi assim isso foi o que eu fiz. Só que eu não fiz com essa potência de painel financeiro. Eu fiz na agenda. Então, assim, é assim. A educação financeira, a organização financeira e até mesmo, olha, eu vou dar uma sacada de gestão. No seu consultório, a mecânica é a mesma. Você pode projetar quanto em média eu ganho, quais vão ser meus gastos, como é que tá, para quê? Para você planejar, às vezes, o ano todo. E aí você fala, pô, aqui eu vou ter um dinheiro para investir, aqui. E aí, depois, o que que aconteceu? Aí já é outra coisa. Tudo bem? Isso tudo aqui, mês após mês, ó, vai facilitar muito na hora que a gente for trocar ideia. Por quê? Porque você vai ter clareza de conversar comigo e falar assim, Alexandre, rapaz, é o seguinte, no primeiro mês, eu comecei tudo e aconteceu que eu fiquei no 0 a 0. Mas, cara, no segundo mês, eu já descobri qual é o ralo. Velho, o ralo é alimentação, o ralo é transporte, o ralo são gastos pessoais, são animais de estimação. Eu tive uma aluna que o ralo financeiro dela eram os cachorros. Eram os cachorros. Mas para ela, os cachorros eram como filhos. Mas tudo bem, tá tudo certo. Só que ela descobriu isso, né? Então, são sonhos e desejos, são comidinhas fora, né? Então, você começa a ver onde é que está o ralo. E aí você começa a ter clareza de que, beleza, isso tem como diminuir, né? Parar de tomar gol, né? Gastar menos? Não. Então, como é que eu vou fazer para ganhar mais? Como é que eu vou fazer com os pacientes que eu tenho para aumentar minha renda? Tudo isso a gente só constrói com base em dados. E é aqui que vocês vão ter o dado. Então, a escadinha vai ser essa aqui, ó. A escadinha, a lógica, né? Vamos primeiro, lembra do método que eu mostrei na terceira aula? Respira, respira, ó, respira. Bora organizar a casa. Vamos organizar a casa, vamos botar, ó, cada número no seu lugarzinho. Ok. Depois, vamos proteger. Já temos reserva? Não temos reserva. Vamos começar a montar nossa reserva? Bora começar. Onde? Aí eu vou te ensinar. Como? Assim. E aí você vai montando sua reserva. Aí, bora começar a dar os primeiros passinhos nos investimentos? Alexandre, mas eu estou até pagando dívida ainda. Calma, você vai pagar suas dívidas. Mas vamos separar aqui R$ 50 para começar a comprar um fundo imobiliário e você vê aquele dinheirinho pingando ali
e você ter o gosto de pagar suas dívidas mais rápido? Vamos trabalhar ali os seus ganhos, e aí você, com esses dados, vai poder trocar ideia comigo nas mentorias, que as mentorias são isso aqui. E aí você vai dando os passinhos, daqui a pouco a curvinha começa a subir. Alexandre, mas veja bem, eu já sou organizada financeiramente, eu já tenho reserva de emergência. Tudo bem, tá tudo certo. Já que a gente já tem essa base, vamos para a parte de plantar. Vamos aprender mais sobre investimentos. Você vai assistir tais aulas, você vai assistir tal material, não precisa assistir tudo. E quem está pagando dívida? Calma, não precisa pensar em investimento agora. Você pode até começar devagarzinho com orientação direta minha numa mentoria. Mas seu foco agora é o quê? Seu foco agora é organizar a sua casa, organizar, vamos botar o painel financeiro, é agora virando chave. O que está acontecendo no seu consultório? Está tendo alguma dificuldade de ganhar mais? Entendeu, turma? Está fazendo sentido para vocês? Me fala aí nos comentários. E aí, naturalmente, vai acontecer o quê? O que a gente conversou 30 minutos no início da aula, que foi investimentos. Entenda, é, entenda que os investimentos, aquilo que a gente falou no início, é como se fosse um bisturi. Um bisturi. Quem faz cirurgia aqui? Quem faz cirurgia todo dia? Ó, Karina faz cirurgia todo dia. O professor de cirurgia, primeiro dia de aula de cirurgia, ele pegou um bisturi, entregou na sua mão e falou assim: pronto, o paciente está ali sentado, seu bisturi já está montado, vai lá, jogue duro. Ele disse isso? Não. Por quê? Porque iam acontecer duas coisas. Você ia fazer um desastre no paciente e na sua carreira, né? O investimento é a mesma coisa. Seria uma irresponsabilidade pegar um bisturi, entregar na sua mão e falar assim: compra a ação de tal empresa. Ó, entreguei o bisturi na sua mão. Aí você compra. Se acontece qualquer coisinha, você vai largar o bisturi e vai traumatizar e vai dizer: isso não é para mim. E pode até largar a odontologia por causa daquilo. Por quê? Porque o professor não te deu o passo a passo certo. Qual é o passo a passo certo? Pessoal, aula 1 de cirurgia, anatomia. Aula 2 de cirurgia, arrumar a bancada, materiais necessários. Aula 3, técnica cirúrgica para tal coisa. Como acessar terceiro molar inferior. Aí ele vai ensinar a acessar o terceiro molar inferior. Aula 4. Vamos agora na prática. Eu faço e vocês olham. Aí eu faço a cirurgia e vocês olham. Aula 5. Você vai fazer e eu vou estar do seu lado segurando sua mão. Aí você faz. Aula 6. Tente sozinho. Entendeu? Aí, quando você menos imagina aquilo ali, você já está com a agenda de manhã, com 5 cirurgias, fazendo tudo. Parece que é fácil. Já fiz. Olhei para o raio-x. Ah, isso aqui é beleza. E aí corre o risco, sabe de quê? Que eu vejo muito, e aí já é dica de gestão, viu? Pô, velho, guarde isso aí. Uma coisa que era extremamente complicada, técnica, específica, tirar um terceiro molar deitado lá embaixo, dentro do osso de um ser humano, fica tão fácil
que a gente esquece que aquilo ali tem um valor da zorra e não se valoriza e cobra pouco. Porque aquilo ali, isso aqui, tirar esse dente aí, faz com uma mão só. Você faz, mas o paciente não sabe. Você tem que passar seu valor. Valor é percepção. O preço é uma questão de percepção. O preço não é o preço. O preço está ligado ao valor que você passa, e o valor é aquilo que você inspira no paciente. Se você achar que uma restauraçãozinha, classe 1, pequenininha, não tem valor, que é só botar um pouquinho ali que rapidinho você faz, você esqueceu que aquilo ali não deixa de ser uma cirurgia num esmalte dentário. Você está tirando o material humano. Você está manipulando o material humano e depois você está fazendo uma restauração com a anatomia perfeita daquilo. Aquilo ali tem valor. Entendeu, galera? E a gente fala muito sobre isso na mentoria. Muito, muito, muito. Por quê? Porque a gente não pode esquecer quem nós somos. Quem nós somos nessa parada. Não podemos nos esquecer. A gente escolheu uma profissão espetacular. Espetacular. E a gente não pode se esquecer disso. Combinado? Já que botou aí, ó. Com o tempo aprendemos. E é isso que Deus quiser vai acontecer todos nós aqui. Exatamente. Nara botou. Se eu for mais conservador na diversificação, optaria uma maior porcentagem para o tesouro direto. E uma porcentagem menor em CDB. Funciona bem? Depende, Nara. Aí tem que sentar e fazer o estudo. Mas sempre juros para você já é bom, né? Não é ganhar só com procedimentos difíceis. Exatamente, não é ganhar só com procedimento difícil. Eu fui aluno por muito tempo do professor Capelosa, lá de Bauru. Quem conhece o professor Capelosa? Ontem eu estava vendo aqui umas fotos com meu filho, umas fotos antigas, e aí ele, o tempo todo, falando: quem é esse professor aí, meu pai? Quem é esse professor, esse do bigode, do bigode? E era o professor Capelosa. Eu fui aluno daquela turma toda lá de Bauru, né? Capelosa, Omar Gabriel. E aí, o Dino uma vez disse assim: Alexandre, a gente não pode focar só no pepino. Ele me deu um exemplo, rapaz. Você acha o quê? Que um dermatologista, ele prefere tratar um carcinoma na mão ou passar um creme para manchinha de pele? O que que é melhor para ele? O que que é mais lucrativo? É o mesmo profissional. Mas se a gente focar só nas coisas complexas, como se fosse isso que vai dar mais dinheiro, a gente se esquece que o cara ganha passando pomada para manchinha de pele. Então, é isso aí, não é só o procedimento complexo que dá dinheiro, não é. E muitas vezes o complexo não dá dinheiro. Quer ver uma coisa? Pega um implante. Quantas sessões tem o implante? Quanto você cobra? Quantas sessões tem? Quantos passos laboratoriais? Quantos riscos de você ter que refazer alguma coisa, trocar uma coroa porque o paciente não gostou da cor, porque não adaptou, e aí ficar mais um tempão lá dentro? Tudo isso é um procedimento que às vezes entra um ticket maior, mas só que não é bem assim. Se você errar um ou dois passos ali, seja por um descuido seu ou do laboratório, sua lucratividade vai para o brejo. Aquilo ali se torna um prejuízo. Então, assim, a gente precisa ter muita estratégia na hora de pensar nessas coisas. Mas, enfim, é, eu quero saber aqui quem é que já está na lista de pré-inscrição da gente. Quem já está na lista de pré-inscrição? Olha, Juliana já está, Alice, Jaqueline, Lilian não. Bora, Lilian. Vanessa, Karina. Boa. É isso aí, galera. Ó, é, eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje, coisa que assim, que eu mais amo fazer
do fundo do meu coração, é estar com vocês. É estar aqui, sabe? Ajudando meus colegas a progredir financeiramente, a vocês ganharem dinheiro. Se a gente pega a tradução dessa aula aqui, vocês veem que a gente fala de tudo aqui dentro, né? E na mentoria é assim. Na mentoria, toda quarta-feira eu estou lá à disposição de vocês, porque eu amo fazer isso, tá? Eu amo de paixão. Então, se você acha que é o seu momento de estar lá com a gente, e conte com 200% da minha energia, da energia de Amanda, que aqui é uma empresa de duas pessoas, viu? Inclusive, assim, amanhã vai entrar uma galera, que eu sei que sempre entra, tudo. Tenham paciência, a gente vai fazendo um onboarding ali de cada um, vamos conversando, tenham paciência, né, Amanda? A gente, nós somos organizados, por isso que as coisas, a gente vai fazendo tudo certinho, tá? Mas todo mundo que entrar vai ser muito bem recebido, é uma grande família, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar de plantão, já são aqui meia-noite em Portugal, mas eu vou estar aqui à disposição de vocês, a Amanda também, para poder tirar as dúvidas que vocês possam ter. Mandem no nosso inbox, tá? Mas sejam muito bem-vindos mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre a mentoria que gostaria de perguntar? Alguma dúvida sobre como é o processo? Como é que vai se dar? Que gostaria de perguntar? Pode ser aí no, na Eu caixa de tenho, mensagem. Alexandre. Eu tenho. Manda aí, Jack. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que nós vamos ter mentoria toda quarta-feira ali por volta de meio-dia e meia e tal. Mas se eu tiver alguma dúvida no decorrer da semana, fui no banco, estou pensando nisso, estou pensando em fazer aquilo e tal, eu posso te mandar alguma mensagem no seu privado e você me dá um help lá quando for possível. Eu sei que você também tem a sua vida, né? E estou querendo dizer o seguinte, fora do dia da quarta-feira, fora da quarta-feira, se eu tiver alguma dúvida, eu também posso te perguntar, né? Pronto, excelente pergunta. Funciona assim, ó. É, os pilares, né, da mentoria. A gente tem os encontros de quarta-feira, mas não, ó, a mentoria individual, não, a mentoria é em grupo, tá, pessoal? Porque não tem como dar conta de todo mundo individualmente. É muita gente e todo mundo tem muita dúvida. Então, a gente funciona da seguinte maneira: a gente tem uma comunidade, certo? Um WhatsApp da turma de abril. Galera entrou, todo mundo ali começando, já que tem uma dúvida. E já que vai dizer assim: Alexandre, tô aqui no banco e tô com um CDB assim, assim, assado. Beleza. O que você acha? Manda um print. Cobre ali o número, manda para a comunidade e a gente troca ideia, entendeu? Por quê? Isso é uma ótima forma de todos aprenderem com a experiência. Isso explode a cabeça, galera. Porque são várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a comunidade cresce muito. E as comunidades da mentoria que eu tenho, hoje a gente tem centenas de alunos, tá? Centenas. Vocês vão entrar num grupo, mas a gente tem comunidades com centenas de colegas. Nenhuma tem perrengue, nenhuma tem nada. É do bem total, tá? Eu mantenho bem o controle assim. Então a gente troca muita coisa. Não pude participar na quarta, não tem problema. Deixo gravado, você pode assistir depois. O que mais? Alexandre, tiro dúvidas na comunidade ou na plataforma. Então, com dúvida você não fica. Senão eu não durmo de noite se você ficar com dúvida. Tá certo? Botei aqui, ó. Que é com certeza meu momento. Mais cartão de crédito gritando socorro, como diz o próprio chat. Mas espero que em breve estarmos juntos. Ó, eu aprendi uma coisa. Quem quer faz a hora, não espera acontecer. Se você parar, galera, pelo amor de Deus, o seu cérebro está, nesse momento, falando assim: é mais um gasto, tá? É mais um gasto. Entenda que esse é o padrão mental que trouxe você até a metade da vida
nesse tipo de pensamento. O que liberta é a educação, é o treinamento. Então, você investir na mentoria não é um gasto, é educação. E dentro da mentoria, eu estimulo a separar uma parte do dinheiro para a educação. E não é só financeira, é educação, como nós sempre fizemos na vida, técnica, é educação mental, filosofia, é educação, sabe, do nosso bem-estar mental, porque senão a gente não progride. Então não se preocupe com isso, tudo bem? Sem limite. Entre em contato com a gente e a gente vai dar um jeito nisso aí. Juliana botou, eu posterguei há 2 anos e aí só me encontro na mesma posição. Não farei novamente. Exatamente. Esse tipo de custo de oportunidade, né? Vários colegas, às vezes, eu já estou nessa desde 2021, né? E alguns colegas me conhecem desde essa época. E eu já estou falando ali de educação financeira, não sei o quê. Rapaz, junte seu dinheiro. Rapaz, bora organizar essa casa. Rapaz. Aí, na última turma, que foi a turma de fevereiro, entrou um colega bem assim. E aí, no encontro individual, ele falou, Alexandre, eu te sigo desde 2021. 22, 23, 24, 25, 26. Entrei agora. Eu levei 5 anos dando desculpa para mim mesmo por eu não cuidar disso. Eu sempre falava, não, eu me viro sozinho. Não, eu dou um jeito. Não, eu vou fazer aqui. Cara, você já imaginou como é que eu estaria se eu tivesse entrado antes, bicho? Foram 5 anos da minha vida. Eu tenho 50 anos, então foram 10% da minha vida sabendo que eu poderia melhorar e enrolando. Eu digo, rapaz, é verdade. Né? Você está com 50 anos, já me segue desde os 45. Foi 10% da vida olhando e não agindo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele age para não ter movimento na nossa vida. O nosso cérebro, galera, é o sabotador da parada. O cérebro da gente, ele quer ficar na mesma. Mexe, deixa quieto. Se vira, vai dar certo. No futuro você vai ver, ó, vai dar tudo certo. Então, cuidado com os sabotadores, viu? Ó, sim, pensei dessa forma. Porém, esse gasto vai fazer com que eu mude minha vida. Pensa comigo. R$ 308 por mês. Vamos raciocinar. Se você pensa como gasto, aquilo vira algo que está lhe tirando. E tudo que tira dói. Você fala, vou ficar pobre. O que é que eu te ensino? R$ 308 para um ano de acompanhamento. 42, duas reuniões por ano, em média, né? Eu só não dou reunião quando é feriado e quando eu estou doente. Às vezes até em viagem eu estou lá. Aeroporto. O boas-vindas da outra turma, eu estava indo não sei para onde, acho que para Espanha, no aeroporto. Galera, estou aqui no aeroporto, sabe? E aí, se você pensa que aquilo é um investimento, aí nada está te tirando, está te agregando, né? Então, isso aqui é para mim. E como é que eu pago isso? Uma profilaxia. Separo uma profilaxia e boto para isso. E aquilo ali, quando você diminuir a quantidade de taxa que você paga em banco, na hora que pagar menos juros, na hora que matar aquele iFoods ali que não precisava, na hora que você começar a vender melhor, na hora que começar a ó, saiu de graça. Então, pessoal, não pensa como gasto, tudo bem? Não pensa. Isso é um bloqueio mental, tá? Thelma botou, boa noite. Poderia falar sobre os tipos de investimento sem risco? Thelma, ó, todos os investimentos têm risco, certo? É, todos eles.
o mais, entre aspas, protegido de todos, tá? Seria aqueles que rendem pouco, né? Quanto menor o risco, menor o ganho, sabe? É diretamente proporcional. Não existe almoço grátis, tá? Não existe. É igual na nossa profissão. Uma coisa ridiculamente simples, ela acaba tendo menos preço do que uma coisa altamente complexa. Por quê? Por causa do risco que nós temos, ok? Dos investimentos mais simples, sobram ali poupança, mas que perde para a inflação, Tesouro Selic, mas que pode perder para a inflação também, basicamente só. E os CDBs, que são ali também nessa mesma família, mas que também pode perder para a inflação, entendeu? Então, uma coisa completa a outra, tá? Galera, é, mais dúvidas sobre a mentoria? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida também? Mandem aí. Consegui tirar todas as Alexandre, dúvidas? Oi, pode Alexandre, diga. se eu tiver dificuldade nessa desgraça dessa planilha aí, alguém vai me ajudar, vai me socorrer? Senão eu vou atravessar esse telefone e vou chegar aí em Portugal, hein? Aí, se você chegar em Portugal, sabe o que vai acontecer? Teve uma carioca também, uma aluna minha, espetacular, a Amandinha também, que veio aqui. Aí, se você vier aqui, aí você vai ter que sentar ó, a gente vai estudar a planilha, vai sentar na mesa, vai comer um bacalhau, vai tomar um vinho verde, entendeu? Aí tem todo esse processo para poder tirar suas dúvidas. Aí vai ser bom demais, né? Fique tranquila, viu? Não tem como não aprender, Ai, que eu não. cara, assim, eu tenho muita dificuldade com computador, assim, né? Sempre tem a minha filha que me ajuda, faz isso e aquilo, e a gente acaba se acomodando e não querer aprender mais, né, na tecnologia. A gente só fica ali pensando, ai, uma hora eu aprendo, uma hora eu aprendo. Eu tava com o sonho de comprar um raio-x digital. Eu falei, cara, eu preciso ter isso, porque eu sou endo, né, para não ter que ficar revelando o raio-x. Aí eu tava em casa, aí vem um infeliz do vendedor e fala assim, ó, de 11 mil, o raio-x foi para 6. Você Aí eu comprou? falei, caraca. Aí eu falei, meu Deus do céu, compra ou não compra? Aí eu falei com um monte de amigo meu que tinha. O quê? Como que tu conseguiu isso? Porque eu paguei 12. Eu falei, não sei, cara, como que eu consegui? O infeliz falou que só tem 3. Aí uma amiga falou assim, compra e fala para ele segurar o meu. Eu falei, então eu vou garantir o meu logo. E comprei. Aí no início eu fiquei com esse pensamento assim, ai meu Deus, por que que eu fiz isso? Ai meu Deus, não sei o quê. Cara, quando eu tô fazendo as minhas endas e que eu vou lá e radiografo, o paciente fala assim, meu Deus, mas a imagem já saiu ali? Eu falei, já. Aí eu falo assim, ai Deus, muito obrigada por você não ter deixado eu me arrepender. Porque no primeiro momento eu fiquei com medo, insegura do investimento, entendeu? Porque não tá, ainda Uhum. tô pagando, ainda estou pagando. Mas assim, cara, tá me ajudando tanto na minha clínica, entendeu? Que foi a virada de chave no meu consultório, foi ter o raio-x digital, entendeu? Não, ó, espetacular. Tem que ter. Raio-x digital é vida, tá? É vida. Porque, galera, veja bem, ó, eu adoro falar de gestão, de marketing. Eu tenho outro programa chamado Renda Mais, que a gente entra no consultório e fala sobre vendas, enfim. Na nossa profissão, na nossa profissão, e essa é uma das vantagens da mentoria, tá? Você não vai aprender educação financeira. Isso aí você vai aprender com qualquer um. Mas comigo a gente mergulha no consultório. E eu amo essa parada. Aí, na nossa profissão, como é que dentista ganha dinheiro? Manejo de tempo. Manejo de tempo. Por quê? Porque lembra? Eu falei, nosso ganho é bidimensional, tá? É a quantidade que a gente consegue atender versus
o tempo que a gente gasta para poder fazer aquilo. Então, o raio-x digital, ele é fantástico. Rapidez, a nitidez, processamento de imagem, isso aí muda. E a endodontia, ela depende diretamente disso, né? Cirurgias também, você está fazendo uma cirurgia ali, será que eu tirei a raiz toda? Tchup, tchup, já apareceu. Eu sou radiologista também, né? Então isso muda. Quer ver uma coisa também, ó? Levanta a mão aqui. Quem tem câmera intraoral? Quem tem câmera intraoral? Bota aí. Thelma tem. Juliana tem. Mais alguém tem? Mais alguém tem câmera intraoral? Não? Amanhã. Amanhã. Vai no Mercado Livre. Compra uma câmera. Não, não, calma. A ordem é a seguinte: primeiro entra na mentoria. Primeiro entra na mentoria. Depois, vai no Mercado Livre, compra uma câmera intraoral, começa com a bem baratinha. Vocês vão ver o que vai acontecer no consultório. Com essa dica aqui, você pagou a mentoria toda. Pagou a mentoria. Vai no Mercado Livre, compra uma câmera intraoral baratinha e testa. Aí o que você vai fazer no seu consultório? Você vai fazer o seguinte: todo procedimento que você for fazer no paciente, você vai narrar. Você, no consultório, vai narrar. Olha, vamos começar aqui o exame clínico, hein? Esse dentinho lá de trás. Olha só, tá vendo esse pontinho preto aqui, ó? Tá? Tô, doutora. Isso aqui é uma cárie, tá bom? Ó, anota aí. Cárie. Olha, tá vendo essa coisinha amarela aqui? Tá vendo? Eita, meu Deus, o que isso aí? Isso é o quê, doutora? Isso aqui é um cálculo, o famoso tártaro. Isso aqui, ó, corrói osso, inflama a gengiva, faz perder dente. Não, tira isso de mim, tira isso de mim. Sabe aqueles procedimentos que você não conseguia vender porque o cara não vê? Sabe aquela venda que o cara ficava desconfiado para ver se você fez a avaliação correta? Agora você tem a prova. Agora você, ó, coloca na TV aquela foto e fala assim, ó, prioridade é essa aqui, isso aqui. Pronto. Você acabou de pagar a mentoria aí. Se você não fizer isso, se você fizer isso amanhã, pagou a mentoria. É para isso que a gente precisa estar junto, para fazer essa troca, entendeu? Para fazer a troca. E outra coisa, Jacqueline, a câmera intraoral não é só para vender o peixe, não, tá? Ela também é a prova de que você fez um trabalho de qualidade. Você pode tirar o antes, tirar o depois e ter a prova do paciente de falar assim, ó, olha como ficou bonito. Pô, ficou lindo, doutora, obrigado. E ficou tudo limpinho, ó, que maravilha. Ou seja, ela é a prova de que você tem resultado. É muito importante. Elma, raio-x panorâmico, só se você tiver demanda, só se você tiver uma sala meio separada assim, para poder baritar ela, preparar, né? Mas se você tiver uma demanda de orto, de cirurgia, até clínica geral, se tiver uma rotatividade. Por quê? Porque, porque radiologia, eu acho que assim, faz toda a diferença ter uma panorâmica. Aqui em Portugal, no Brasil também, eu tenho panorâmica. Ter uma panorâmica no consultório é um passo importante, tá? Mas às vezes dá uns probleminhas que você tem que bancar ali, coisa técnica, né? Suporte, essas coisas. Então, se a clínica tiver uma demanda que justifique, pode ser uma estratégia sim. Não tenho nada contra, não. Mas não precisa ser novo também, tá? Mas só tem dois aparelhos na cidade, 65 mil habitantes. Tem que estudar o caso. Depois a gente vai ter que estudar esse caso aí, para ver se é estrategicamente interessante. É uma cidade pequena, né? Vamos ver. Galera, me conta um pouquinho, o que que vocês acharam da virada financeira? Estamos chegando
na última aula e eu queria só escutar um pouco o que que você sentiu, só para massagear nosso ego, né, Amandinha, antes da gente finalizar mais um evento. Quem poderia relatar um pouquinho do que vivenciou aqui com a gente esses dias? E os bastidores, gente, é insano, viu? 4 horas de diferença aí no fuso. Então, às vezes eu tô aqui no WhatsApp respondendo vocês, às vezes 8, 9 horas da noite, eu digo, meu Deus, o professor tá lá dormindo. Aí, às vezes, ele tá respondendo vocês 7 horas da manhã para ele lá, né? Mas para mim aqui são horas à frente, então é um malabarismo, mas consegue responder todo mundo e a gente vai fazer isso ao longo dessa semana, viu? Exatamente. Então, perguntou qual investimento de menor risco que a inflação não atinge? Thelma, a inflação atinge todos, todos. A inflação é uma traça, sabe? É uma coisa silenciosa que está ali, ó, comendo nosso dinheiro o tempo todo. Ela atinge todos. Bom, alguém quer falar um pouquinho o que é que sentiu essa semana? Oi, professor, boa noite. Oi, Júlio, também? Graças a Deus. Posterguei aí meus 2 anos, fui sabotadora de mim mesma. Caí naquilo de fazer. Hoje eu estou terminando o MBA, mais um, mas é de gestão em vendas com IA, que também tem me ajudado muito no consultório, mas sempre falta esse outro lado, da gestão mesmo da nossa planilha. É claro que esse curso está sendo importante para mim, para trazer mais pacientes, para eu ter um pouco mais de respiro financeiro, né? Mas eu preciso desse lado da gestão que eu até escrevi lá no grupo que foi caótico eu escrever no caderninho lá tudo que eu faço. E a gente não se dá conta, né? E a gente faz estratégias mirabolantes, não, vou pôr tudo no cartão para saber o que eu estou gastando, né? E aí cai aquela bomba depois. Não, vou tirar daí, não vou gastar mais nada no cartão, vai ser tudo no Pix. Então a gente fica tentando criar estratégias. Eu não entendo. Eu faço parte dessa amiga que falou de planilha. Tô tentando agora entrar. Eu acho que, pelo que mostrou hoje, vai ser bem mais fácil do que imagino. E tô muito esperançosa. Tô com 50 anos e eu preciso dessa virada rápida. Conte comigo, viu? Muito orgulhoso do seu movimento, muito orgulhoso mesmo. E uma coisa bonita que você está fazendo, que é o seguinte, você está fazendo uma coisa que eu digo para meus filhos todos os dias. Eu falo assim, velho, você sabe o que faz a pessoa crescer na vida? Ser um eterno aprendedor. A grande profissão do mundo hoje em dia é ser aprendedor, né? Então, você está topando entrar na mentoria de organização financeira. Você está topando um MBA de vendas com IA. Espetacular, sabe? Isso é espetacular. Por quê? Porque você está olhando para o futuro e está dizendo assim, eu estou indo, meu amigo. Então, parabéns, parabéns, Gil. Conte Obrigada, comigo, vamos que estamos vamos. juntos. As inscrições é só amanhã, Amanhã né? cedo. 7h30 eu mando Então tá no grupo, viu? perfeito. Ó, tô lendo aqui, professor, não está aparecendo meu nome, sou Karina, conheci o curso através da minha amiga Alice, vi que tem muitos outros colegas na mesma situação, confesso que me sinto envergonhado por estar aqui, mas estou confiante. Deu certo, obrigado pela sua entrega e por nos deixar à vontade. Sempre, sempre, Karina, seja muito bem-vinda, viu? É, Galera, vamos que vamos. Amanhã, ó, entrem no grupo de pré-inscrição, tá certo? Entra no grupo da pré-inscrição, os pré-inscritos. Por quê? Porque às 7h30 eu vou mandar o link por lá, tá certo? Vou mandar o link por lá. Quem tiver alguma dificuldade de pagamento, alguma outra situação, entre em contato com o suporte, que a gente sempre dá uma solução. Ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Só não aprende, só não entra, só não tem nosso apoio quem não quer
e tá tudo bem, né? Mas assim, quem quer, a gente faz das tripas coração para poder acolhê-los e para poder evoluir junto, tá bom? Eu queria agradecer demais por vocês estarem aqui junto com a gente, agradecer, dar os parabéns, fazer uma virada assim tão intensa, né? 3 aulas gravadas, 3 encontros ao vivo, material didático, comunicações, e-mails. Realmente é um grande desafio, mas a gente faz isso com muito amor, com muita entrega. Desde o começo a gente falou, vai ter coisa. E vocês toparam o desafio, viu? O que é que eu peço para vocês agora? Eu só peço dois favores, que é o para a gente distribuir abundância. É ir lá na comunidade e dizer assim, pessoal, assisti a terceira aula e eu senti isso. E fala, para a gente poder inspirar outros colegas. A odontologia precisa de muita abundância hoje em dia. E a segunda coisa é, às vezes você tem ali o seu grupo do WhatsApp, às vezes você tem colega de faculdade, às vezes você tem outros colegas que falam assim, velho, pô, acabei de fazer um curso muito legal de educação financeira para dentista, concluí ontem, mas vai começar uma mentoria. Venha conhecer o projeto, conheça o projeto Dentista Tranquilo, conheça o professor Alexandre, né? Conheça o que ele está pregando, para poder distribuir, né? E distribuir a mensagem do projeto, tá bom? Isso já vai ajudar muitas famílias. Eu espero vocês, então, na comunidade agora e também estou disponível para tirar as dúvidas que podem surgir em relação a amanhã. Combinado? Um grande beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã, tá? Quem entrar, tenham Vamos paciência, tirar, viu? Vamos vamos tirar fazer no nossa onboard devagarzinho. Ah, tirar foto, né, Mandinha? Vamos tirar foto, É, galera? Vamos tirar foto. Subam não, subam não. Vamos tirar foto, hein? 1, 2, 3. Aí, boa. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.